não somos o bom e o mau, que somos tudo ao mesmo tempo. E que, sendo tudo ao mesmo tempo, somos capazes dos maiores afetos e das maiores compreensões. É um poema de António Lobo. Homem que vens de humanas desventuras, tu que te prendes à vida e te namoras, tu que tudo sabes e que tudo ignoras, vencido herói de todo, que te pulsas pálido nas horas das tuas infinitas amarguras e na ambição das coisas mais impuras, és grande simplesmente quando choras, que prometes cumprir e que te esqueces, que te dás à virtude e ao pecado, que te exaltas, cantas e aborreces, arquiteto do sonho e da ilusão, ridículo fantoche articulado, eu sou o teu camarada e teu irmão. Vai. Muito bem, muito. Vou dizer um poema que eu escrevi há muitos anos. Sabe bem dizê-lo aqui. Português, andarilho de mil trilhos, rufião, zaragateiro, maltês, poeta vadio e peregrino que mergulhas no ventre do mar e renasce outra vez pequenino pelas bermas do lar. Há português de uma cana que choras no trinar de um fado e saltas em murros valentes, danças, cantas embalado em gume navalhas trementes que te vingam ciúme para depois no queixo abraçares no seu ninho negro e regressar ao ventre de Lisboa, ao colo da mãe de toda a gente. E tornas a partir de repente pelas rotas do marfim, da seda e do cacau para morrer em Bombay e renascer em Macau. Português, andarilho de mil trilhos, rufião, zaragateiro, maltês, poeta vadio e peregrino que mergulhas no ventre do mar e renasce outra vez pequenino pelas bermas do ar. Há uma guitarra que grita nas dobras da descoberta. É a sorte e a desdita que deixam o homem alerta. É este coração trespassado por milhares de vendavais, de marujos a todo o pano e ceifeiras nos trigais que desfloram as pampolhas e namoram os pardais. Português, andarilho mil trilhos, rufião, zaragateiro, maltês, poeta vadio e peregrino que mergulhas no ventre do mar e renasce outra vez pequenino pelas bermas. Quero-vos agradecer terem-me convidado a vir aqui a este ninho profundo do Portugal mais fundo, do Portugal mais belo, que eu conhecia de outros andares, quando investiguei a vida de Dona Antónia Ferreira e passei por aqui, por estes campos, pela Meda, pela Foscoa, enfim, pela Pesqueira, muito tempo. O João Semana, exatamente. E queria agradecer-vos ter vindo aqui a este templo, à memória dos homens, porque aquilo que de mais importante nos identifica não são os números, não são os prédios, não são os automóveis, não são os sapatos de ténis. Aquilo que nos identifica como gente, como pessoa e dá dimensão à nossa existência é exatamente a nossa memória. A capacidade de não esquecer, ou esquecendo, não deixar de recordar, de evocar e de rememorar aqueles que são os nossos antepassados e que deram a identidade e conseguiram e permitiram a nossa afirmação do mundo neste presente que aponta para o futuro. O Dia dos Milagres surge neste contexto. Em 1640, nós éramos apenas não chegávamos a 5 milhões de falantes em português. Não éramos mais. Mesmo contando alguns que falavam português no Brasil, não passaríamos de 5 milhões. Passados 300 anos, são 250 milhões de pessoas que falam em português. E só falam 250 milhões de pessoas em português porque houve 1640. Porque se não tem havido 1640 e a restauração de Portugal, a nossa língua era do tamanho do catalão, ou do tamanho do galego, ou do basco. Éramos uma língua regional e seguramente estávamos aqui a evocar o sol e o solstício em castelhano. E foi a afirmação de Portugal sobre si próprio, sobre a sua língua, que permite o crescimento espontâneo desta imensa pátria, como me chamou Fernando Pessoa.
desta imensa pátria que é a língua portuguesa. Foi graças a esse dia, a essa data, que se abriram as portas do universo, as portas do mundo, para que em todo lugar, hoje, em todos os fusos horários, em todos os lugares da Terra, haja alguém que se cumprimente e fale em português. Consiga dizer bom dia, boa tarde, até amanhã em português. Hoje fazemos parte desta imensa família que se aprendeu, que se conheceu, que recorda, que tem memória falada em português. Somos a quinta língua mais falada do mundo. Somos a primeira língua mais falada no hemisfério sul. Somos a língua mais falada só temos à nossa frente 4 países, um deles a China, mas a China multiplica-se nem coelhos, não é? Nós aqui não deixámos de aprender a multiplicar-nos, estamos todos a envelhecer. Mas se não fosse assim, éramos a 4ª língua maior do mundo. E o espanto e o milagre é este. Como é que é possível que este povo pequenino, este povo pobre, fomos sempre pobres, maltrapilhos, salteadores, de Melgaço até Vila Real de Santo António, consiga produzir o milagre que outros países com mais poder, com maior força, com maior sustentabilidade, não conseguiram produzir. Porque se não tem havido 1640 e a restauração de Portugal, a nossa língua era do tamanho do catalão, ou do tamanho do galego, ou do basco. Éramos uma língua regional e seguramente estávamos aqui a evocar o sol e o solstício em castelhano. Devo-vos dizer que a senhora Merkel e a Alemanha têm muito mais euros do que tem Portugal, mas do que respeita à língua é muito mais pobre do que nós. E por isso é esse grande orgulho, essa grande alegria de fazer parte desta imensa pátria que se fez com que eu decidisse escrever sobre essa data histórica, fundamental, o maior ativo que Portugal deu ao mundo, a maior dádiva que Portugal deu ao mundo, que foi a sua língua. Não há outra data igual a essa. E foi lamentável que houvesse homens e mulheres que a desprezaram. E que a desprezaram em nome de livros de contabilidade uns, outros em nome das suas próprias ideologias e convicções mais tontas de que este dia não interessava à história de Portugal. É o dia mais importante depois da fundação de Portugal. É o dia em que nós abrimos as portas do mundo à nossa língua, ao falar em português, ao amar em português e ao chorar em português. Vocês não se esqueçam que nos conhecemos através dos corpos e do falar. É pela fala que nós aprendemos o sentido da maternidade. É a nossa mãe a primeira que ouvimos. Com ela aprendemos as primeiras palavras, aprendemos os primeiros gestos, os primeiros sons. As primeiras palavras que dizemos quando somos bebés são ditas em português. Não é a escola que nos ensina a falar português, é o ventre materno, é o ventre desta terra maior que nos ensina a falar em português e a espalhar o português como uma dádiva divina que entregamos ao mundo e que entregamos ao mundo. E por isso daí nasceu o Dia dos Milagres. E talvez não haja sítio melhor para falar do milagre da língua que não seja este local onde estamos. Porque aqui está a memória mais profunda daquilo que é a civilização na qual nós nos construímos como povo e nos afirmamos como país. E por isso mesmo é com uma emoção grande que partilho convosco este momento e fico profundamente grato ao Trabulo e a vocês todos por me terem trazido a este lugar. Bem-ajam por isso, bem-ajam todos pelo amor que têm à vossa terra e este chão. Obrigado.